Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sami Zayn. E eu vou explicar aqui pra vocês os motivos de que eu acho que o Sami Zayn deveria ser o cara da WWE nos próximos anos e o futuro babyface da empresa. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like e comentar aí embaixo o que você acha do Sami Zayn e quem você acha que deve ser o futuro da WWE. Vamos pro vídeo. Acho que para começar a gente não tem nem muita dúvida aqui de que o Sami Zayn é realmente um wrestler fantástico, né? Acho que dentro de ringue ninguém vai ter dúvidas contra todas as capacidades que ele tem para performar dentro de ringue, as lutas incríveis que ele fez, que eu vou citar aqui ao longo do vídeo. Então acho que é bem visível como o Sami ele já preenche um checkbox ali para dizer quem que é o futuro da WWE, cara, porque poucas vezes a gente teve tantos big guys, assim, top guys, babyfaces, com tanto potencial como o Sami Zayn tem dentro de ringue, né? Porque o Cody Rhodes realmente é um cara muito bom dentro do ringue, ele evoluiu muito depois que ele voltou da AEW. O CM Punk até mesmo, por mais que correu por um lado mais de heel, às vezes na carreira, era um cara muito bom dentro do ringue. Agora, acho que nomes como o Roman Reigns, ele não é ruim, obviamente, mas não acho que ele tem a qualidade desses nomes que eu citei. O John Cena, muito menos. O Brock Lesnar, então, também nunca achei que teve essa qualidade. Então, eu acho que olhando pra tudo que o Sami Zayn já fez dentro de ringue, a gente consegue ficar claro com ele, e ainda mais a última grande luta dele, se é assim que a gente pode se falar, né? Ele enfrentou agora o Karrion Kross no SummerSlam, mas acho que a última grande luta dele realmente foi o Elimination Chamber no começo do ano contra o Kevin Owens, aquela luta não sancionada fantástica no Canadá, que também representa muito bem o que é o Sami Zayn, né? A capacidade que ele consegue trabalhar tanto no storytelling dentro da luta e também ali na performance dentro do ringue, um moveset muito fantástico, eu gosto bastante desse moveset, acho que ele casa bem com o tipo de personagem que o Sami Zayn é, e eu acho que a capacidade que o Zayn tem como babyface, ela tem que ser explorada pela WWE. Eu não acho que ele seja um cara pra ser heel, mas tudo isso de trazer o espírito de underdog, de desacreditado, de que faz milagres, coisa que a WWE tá tentando até imputar dentro do Jey Uso ultimamente, né? Agora menos, mas ali quando o Jey Uso virou o cara, o main eventer e tudo mais na carreira solo, a WWE tentava imputar nele isso, né? Daquele cara meio desacreditado, que consegue vencer mesmo contra os grandões. Mas o Sami Zayn é um cara fantástico pra isso e ele trabalha isso, ó, desde os tempos de El Genérico lá na Ring of Honor, desde o começo dele no Canadá, desde quando ele pisou no NXT. A WWE tentou fazer ele ali heel por 2017, depois ele foi meio que um capanga do Shinsuke Nakamura ali no reinado do título intercontinental, muito pífio, muito mal trabalhado, porque o Sami ele tem potencial para muito mais do que isso. Ele às vezes ele até consegue trabalhar nessa linha tênue entre o que é o babyface muito bem trabalhado, aquele babyface com realmente a história de subestimado e aquele que acaba ficando o bobão, né? Que acho que foi o momento que a gente já viu do Sami trabalhando. Mas a gente consegue falar muito bem de como ele consegue ser um cara carismático e para você ser um babyface você precisa comprar o apoio do público, você precisa ter o apoio do público. Senão você vai ficar igual o Roman pré-Bloodline ali, que era um cara totalmente forçado, como é o pros mexicanos, como é o El Hijo de Vikingo lá, né, na AAA, um cara totalmente forçado, um cara que eles sentem que só tem um push ali porque realmente escolheram ele pra ser o cara. O Sami Zayn não, cara. Eu acho que ele tem potencial pra fazer assim como o Cody fez, sabe? De ser realmente um cara que todo mundo compra a ideia, de que ele tem potencial pra ser o babyface, o ídolo das criancinhas, o cara que faz, até porque muita gente se espelha no Sami, né? Você consegue se espelhar nele. Todo quem não gosta de uma história underdog assim. É só a gente ver até pra esportes de combate mesmo. Quem que não gosta de um Buster Douglas batendo no Mike Tyson? Quem não gosta de um é, deixa eu pensar um outro nome assim, que também tem toda essa história. Um próprio Charles do Bronx aqui no Brasil, que consegue trabalhar muito bem nisso, foi um cara que trabalhou muito bem isso, aquilo de ser o iluminado, de lutar até o fim. Então eu acho que o Sami Zayn, ele tem esse poder e a gente viu também na Bloodline, né? Quando ele comprou o apoio do público, o público apoiou até o final a traição dele, né? Quando ele trai o Roman Reigns e depois aquela luta fantástica contra os Usos, que é novamente onde eu falo, ele encaixa muito bem. Um dos melhores storytellings que eu já vi em um combate na minha vida, desde a construção do Elimination Chamber contra o Roman, inclusive vou deixar aqui no card, se você quiser ver, eu ranquei
é, todo o reinado do Roman Reigns e todas as suas defesas, e tá lá essa luta contra o Sami Zayn, né, no Elimination Chamber, e vocês vão ver o quão eu gostei disso. Mas você vê como que ele consegue trabalhar tanto o storytelling dentro da luta, o personagem ali no microfone, na gimmick. Obviamente, acho que ele é meio limitado com o que ele consegue trabalhar, mas nesse tipo de personagem ele consegue trabalhar muito bem. E também o quanto que o Sami Zayn dentro de ringue é fantástico, cara. E essa luta é a prova disso. A luta não sancionada contra o Kevin Owens no Canadá é a prova disso. Diversas lutas na carreira dele, a própria luta contra o Roman. Cara, ele tem uma capacidade de trabalhar ali meio que numa mistura de um high flyer até mesmo às vezes, mas nem tanto, sabe? Ele consegue fazer alguns moves assim e também fantástico. Acho que o Helluva Kick é um finisher que eu gosto bastante, o Blue Thunder Bomb também são excelentes golpes. E isso, toda aquela história de comeback que ele consegue fazer dentro do combate é fantástico. E como ele conseguiu contar essa história num main event de WrestleMania, um ano depois dele ter sido praticamente descartado, né? Aqui, e quando ele se torna campeão de duplas, acabando com o maior reinado, ruindo a Bloodline, depois de tanto tempo sendo humilhado e tudo mais, é fantástico. E com o Kevin Owens, que é a história aí, acho que eu não preciso nem contar, né? Desde a época do Canadá, desde a época de Ring of Honor, desde do El Generico versus Kevin Steen, desde de tudo que eles fizeram no NXT, a traição e tudo mais. E, tipo, pro Sami Zayn ele fazer isso, assim como ele fez na WrestleMania seguinte, que ele enfrenta o Gunther, que é toda aquela história, o maior reinado do título intercontinental, todo mundo torcendo pro Sami. Acho que era a maneira perfeita na WrestleMania de conseguir acabar com o reinado do Gunther, conseguindo trabalhar toda essa luta, e a WWE pode trabalhar isso com ele como um título mundial, cara. Você consegue colocar o Sami que, olha, a gente vem aí de uma fase que o Sami Zayn não tava ganhando de ninguém. Acho que agora ele acabou de ser campeão dos Estados Unidos, o que eu acho legal, mas uma fase em que ele tava perdendo muitas rivalidades já com a WWE, espero eu, né? Visando dar um push pra ele com esse tipo de história. Ele foi completamente ali humilhado na época de Bloodline. Teve toda a relação com o Kevin Owens, que ele sempre dava amizade a ele, era traído. Ele tem uma team song muito carismática, uma entrada muito carismática. Então, quando ele ganha e tem toda aquela emoção no WrestleMania 41, acho que é muito poético. Principalmente depois do Sami Zayn ter perdido para o John Knoxville. Sim, o cara do Jackass. O Sami Zayn, um dos melhores wrestlers que a gente tem na companhia, perdeu para ele. É inacreditável uma coisa dessa. Mas Vince McMahon se foi, graças a Deus. E a gente tem essa era do Triple H, que até a gente reclama, mas esse tipo de coisa com wrestlers talentosos vem acontecido menos e quase não acontecendo. Mas como que a gente consegue trabalhar um cara tão talentoso quanto o Sami, cara? E a WWE consegue, e eu acho que ele tem que ser a aposta para um babyface. Acho que ainda tá cedo, acho que o Bron Breakker ainda tá na frente dele, obviamente. Falei também num vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre as maiores promessas aí da WWE. Mas, cara, tem como o Sami ser a cara da WWE no futuro. O Bron Breakker também é extremamente talentoso, tem todas as qualidades que o Sami tem também, eu acho. Acho que até de uma maneira meio diferente, mas tem. Mas dá pra você trabalhar o Sami Zayn nesse tipo de história. Eu acho que ele tem potencial pra esse tipo de história e a WWE precisa aproveitar isso. Porque o Sami Zayn é muito talentoso, o Sami Zayn tem um futuro bem maneiro dentro da companhia. Mas comenta aí o que você acha do que eu tô falando. Você acha que eu tô maluco? O Sami Zayn é uma aposta? E eu tô ficando louco aqui? Ele não deveria ser a cara da WWE? E também, se você concorda comigo, fala. E quem você acha, né? Eu acho que é o Sami Zayn, mas você pode achar, sei lá, que o futuro da WWE é o Dragon Lee, é o Dirty Dom, que vai pra um caminho diferente, mas sei lá. Pode comentar aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e fui.